Diário de um Neurodivergente, parte 13. As dores físicas continuavam, é claro. Dores de cabeça constantes. O corpo sempre machucado. Sequelas do acidente e das brigas. Eu sentia como se meu corpo fosse um campo de batalha. Um reflexo perfeito do que estava acontecendo dentro de mim. E assim eu continuava, brigando, manipulando, destruindo, tentando de alguma forma encontrar um alívio que nunca vinha. No fundo, eu sabia que estava me afastando cada vez mais de quem eu era, mas na época isso não importava. Eu não queria ser quem eu era, não queria ser aquela pessoa marcada pelo acidente, pelas dores, pelas perdas. Eu queria ser qualquer outra coisa, qualquer outra pessoa. E se para isso eu precisasse destruir tudo e todos ao meu redor, que assim fosse. Era um preço que eu estava disposto a pagar. Essa fase da minha vida foi um turbilhão de emoções e escolhas erradas. Mas olhando para trás, vejo que foi também um reflexo da dor profunda que eu carregava. Uma dor que na época eu não sabia como enfrentar, mas que estava lá, me consumindo a cada dia. E assim eu continuei, perdido em meu próprio caos, sem saber se algum dia eu encontraria uma saída. Era uma noite sem som, sem estrelas, o tipo de escuridão que parece devorar qualquer esperança de amanhecer. Aos 16 anos, a vida não me parecia uma dádiva. Era um fardo, pesado demais para carregar. Naquele momento tomei a decisão de não esperar mais. Se o universo insistia em me manter aqui, preso a uma dor incessante, então eu mesmo acabaria com tudo. Com as mãos trêmulas e o coração anestesiado pela apatia, executei o que parecia ser a única saída. Quando os meus olhos se abriram, o primeiro choque foi a dor. A segunda, o sangue. Estava banhado nele. O cheiro metálico impregnado na pele. E o pulsar latejante do meu pulso. Vi as marcas do que eu tinha feito. Um traço inconfundível da minha tentativa de desistir. Não havia alívio. Apenas um vazio ainda maior do que me levou até aquele momento. Era como se o universo tivesse me puxado de volta à força, apenas para me lembrar que nem mesmo o fim estava ao meu alcance. Voltei para casa naquela manhã. Cada passo parecia arrastar toneladas de culpa, fracasso e uma raiva surda que não sabia onde depositar. Dentro de mim, algo estava completamente quebrado. Sentia-me uma casca, desprovido de qualquer sentido ou propósito. A casa parecia mais fria do que o habitual, o silêncio mais cortante. Não havia ninguém ali para notar meu estado, e talvez fosse melhor assim. O espelho refletia uma imagem que eu não conseguia encarar. Não era apenas o meu rosto pálido ou os olhos inchados de quem não dormia há dias. Era a sombra de quem eu me tornara. Naquela noite, antes de dormir, um misto de desespero e indignação tomou conta de mim. Era como se todo o peso do mundo estivesse sobre meu peito, me esmagando lentamente. Com os punhos cerrados e os olhos fixos no teto, gritei. Não um grito qualquer, mas um grito que parecia vir das profundezas da minha alma. Como se o próprio universo pudesse me ouvir. O que você quer de mim? Eu não quero estar aqui, porque você me trouxe de volta do acidente. A minha voz ecoou pelas paredes do quarto, mas não havia respostas, apenas o mesmo silêncio opressor. Adormeci com os olhos ardendo e o peito apertado, esperando um nada. Mas o que veio
foi algo completamente inesperado. Sonhei. Não era um sonho comum. Parecia mais real, mais vívido. Estava em um lugar estranho, entre a luz e a sombra, onde o tempo não parecia existir. Lá estava ele, uma versão de mim mesmo, não o eu quebrado, o derrotado, que vivia todos os dias, mas alguém mais forte, mais inteiro. Ele me olhou diretamente nos meus olhos, e a intensidade daquele olhar era quase insuportável. Nunca mais vamos tentar isso de novo. Ele disse com uma firmeza que fez minha pele arrepiar. Aquelas palavras não eram um pedido, mas uma ordem, uma promessa. Você precisa ficar aqui, precisa encontrar um propósito para isso tudo. A dor que você sente, a raiva que te consome, não são seus inimigos. Elas são suas armas, seu combustível. Acordei com aquelas palavras gravadas na minha mente, como se tivessem sido esculpidas em pedra. O sol ainda não havia nascido e o quarto estava mergulhado na penumbra, mas algo dentro de mim havia mudado. Ainda que de forma sutil, era como se uma pequena chama tivesse sido acesa em meio à escuridão. Não era suficiente para iluminar tudo, mas era o bastante para lembrar que havia algo além do vazio. Os dias seguintes foram um turbilhão de emoções contraditórias. Eu ainda sentia dor, ainda carregava as marcas físicas e emocionais do que havia acontecido, mas aquelas palavras ecoavam constantemente em minha mente. Use isso como combustível. Comecei a me perguntar se realmente havia uma maneira de transformar tudo aquilo em algo maior, algo que pudesse justificar minha permanência nesse mundo. No entanto, a jornada não foi linear. Ainda havia dias em que a escuridão parecia engolir tudo, em que levantar da cama era uma batalha por si só. Mas agora havia um sussurro persistente, uma voz interna que me lembrava de que cada passo, por menor que fosse, era uma vitória. Comecei a olhar para minha dor de uma forma diferente. Ela ainda doía, mas agora eu a via como algo que podia ser canalizado, moldado. Passei a escrever o que eu sentia. No início, eram palavras soltas, fragmentos de pensamentos que mal faziam sentido. Mas aos poucos, fui transformando aqueles rabiscos em algo mais coeso. As palavras se tornaram um refúgio, uma forma de dar sentido ao caos dentro de mim. Também comecei a observar o mundo ao meu redor com mais atenção, buscando pequenos sinais, momentos que pudessem me lembrar de que havia algo mais, algo além da dor. Lembro-me de uma manhã específica, semanas depois daquela noite. O sol estava nascendo, tingindo o céu com tons de laranja e rosa. Por algum motivo, aquele simples momento me tocou de uma maneira que eu não esperava. Era como se o universo estivesse me dizendo que, apesar de tudo, havia beleza no mundo. E naquele instante, decidi que, se fosse para permanecer aqui, faria valer a pena. Ainda era uma batalha constante, mas agora eu tinha uma arma: a decisão de continuar, de transformar a raiva em ação, a dor em propósito. Não sabia exatamente como faria isso, mas estava disposto a tentar. E essa disposição, por menor que fosse, era o primeiro passo de uma longa jornada. Essa foi a parte 13 do livro Diário de um Neurodivergente. Para adquirir o livro, entre em contato com Adriano Ordina. Obrigado por acompanhar a minha história.
Eu fico imensamente grato por você estar aqui.